Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciclocast, voltado para aprendizagem, desenvolvimento de soft skills, competências, treinamento. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no começo ainda e eu já quero pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, porque senão depois você esquece, né? Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre propósito e a minha convidada é a Márcia Chimizo, já esteve comigo uma vez. Estamos novamente aqui. É uma honra, como sempre, estar aqui prestigiando o trabalho da Ana, que é uma profissional excelente, batalhadora e que nós nos conhecemos desde o século passado, gente, só para dar uma dica. Ave Maria, não lembra disso não. Mas desenvolvemos trabalhos não diretamente juntas, mas participávamos de um mesmo ambiente, na Ecato Seguros, onde a gente teve uma escola de aprendizado, de inovação naquela época muito importante. Tempo bom aquele, né? Eu acho que ali foi ali que eu comecei a trabalhar com propósito. Eu acho que foi ali, mas nós vamos ter certeza ao longo da nossa conversa. Mas eu tenho quase certeza que foi ali que eu comecei a trabalhar com propósito. Bom, e aí para começar nosso assunto, eu quero começar com uma pergunta que é, na sua visão, o que é propósito e o que não é propósito? Então, eu tenho estudado propósito já há alguns anos e fica muito claro para mim que propósito é aquilo que te tira da cama, é aquilo que faz com que você tenha vontade de aprender, de se desenvolver, que você te ajude a ultrapassar limites. Isso para mim é propósito. No meu caso específico, o meu propósito é compartilhar conhecimento, experiência, porque eu acho que me ajuda a ser uma pessoa mais realizada. Quando a gente aprende, né, Ana, e deixa a coisa estagnada dentro de você, você não compartilha, é uma energia solta, né? Sem propósito, no caso. Mas o meu propósito é compartilhar experiências e conhecimentos. E estudando o propósito, a gente entende, por exemplo, que tem um neurocientista que foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. O nome dele, se eu não me engano, é Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl. E ele falou que todos, sem exceção, todos os sobreviventes dos campos de concentração onde ele esteve tinham um propósito de vida. E o dele era... ele teve um livro que foi confiscado pelos nazistas e que, portanto, ele não teve a oportunidade de publicar, e ele queria reescrever esse livro e publicar. E ele conseguiu, né? 29 vezes doutor honoris causa em universidades do mundo inteiro, é um pioneiro nessa questão do propósito, e isso, para mim, é um exemplo de o que faz o propósito, ou seja, ele ultrapassa barreiras e resolve problemas que você achava que seriam insolúveis. E o que não é propósito? É você ter a ideia de que você tem que ter nascido com um propósito. Inclusive, tem alguns estudos que falam, olha, você não está atrasado nem adiantado, não tem essa história de uma corrida do tempo para você aprender o que é o seu propósito de vida. Na verdade, o propósito de vida é uma coisa mutável, né? Ele vai se combinando com as situações que você vive, com os problemas que você enfrenta, e você pode, na verdade, até mudar, né? De uma hora para outra. No meu caso, especificamente, quando comecei a trabalhar na Ecatu, eu era assistente administrativa, era uma secretária, basicamente, e essa profissão de secretária, ela estava sendo regulamentada. E eu tinha que fazer uma faculdade. Eu não tinha condições porque eu já tinha um filho, enfim. E daí, poxa, eu entrei lá, a empresa era muito pequena, eu trabalhava no setor de marketing, comecei a auxiliar em pequenas tarefas lá, o pessoal de marketing com leitura e checagem de material de marketing, regulamentos e contratos de seguro, e foi aí que
eu aprendi os produtos. E a diretora de RH, Inês Borges, me chamou para entrar para o time das treinadoras. Então, foi assim que eu comecei com essa questão da aprendizagem, do treinamento. E, para mim, o mais importante disso, Ana, eu aprendi que é uma indústria que tem propósito, ou seja, você fazer com que uma família continue a ser um núcleo coeso e que possa continuar a existir independentemente da falta de um ente querido, é uma coisa com um propósito muito nobre, né? Para a sociedade como um todo. E aprender isso para mim foi muito importante, ou seja, que eu estou trabalhando numa indústria que faz a diferença para a sociedade e que eu, por vias tortas, né, pelo treinamento, digamos assim, aprendi a vender essa importância para outros profissionais. Então, eu descobri tardiamente isso, muito tardiamente. Muito bom, muito bem lembrada. A Inês Borges foi minha mestra também e uma referência importante na área de treinamento e desenvolvimento. Falando disso, muitas pessoas buscam um propósito, né? Então, eu não sei se é moda ou se hoje em dia as pessoas, por buscarem a felicidade, acabam também procurando esse tal propósito e às vezes procurando em palheiros, né? E quando a gente pensa que o propósito ele está muito mais claro e muito mais aparente do que lá nas profundezas, né? E aí me vem uma questão assim, né? O propósito é algo que a gente já nasce com ele, você diz que não, né? Ou a gente treina, desenvolve. Como que é isso, na sua opinião? Então, eu vejo pessoas, né? A gente fala de compartilhar experiência, né? Eu vejo pessoas que nascem com propósito. Então, por exemplo, a minha irmã, ela sempre soube que ela queria trabalhar na área da saúde. Ela adora esse negócio de... ela tem várias certificações na área da saúde. Ela é veterinária, ela é instrumentadora cirúrgica. Então, se você vira para ela e fala assim, por que essa cirurgia, não sei o quê? Ela sempre tem uma informação útil, embora técnica, para te dar. Ela nasceu assim, gente, e eu olhava assim para ela e falava, não é possível que eu não tenha um negócio desse na minha vida, né? Então, as pessoas, elas, como tudo, em tudo, né? As pessoas são diferentes e eu não sou uma pessoa que tenha nascido com isso. E eu vi a minha irmã e ela nasceu com isso, né? Então, eu acho que tem essa questão, mas tem vários estudos científicos que com várias metodologias diferentes que te ajudam a você a descobrir o seu propósito. E, inclusive, que demonstram que empresas com propósito e vendedores com propósito vendem mais exatamente porque não vêem limites. Não é que seja uma pessoa descabeçada, não é isso. Mas é que uma pessoa com propósito, ela consegue superar realmente problemas que o outro ia achar insolúvel, né? Basta que a gente já falou disso antes, mas eu vou trazer à tona porque é importante, né? Eu perdi um marido, a Ana também perdeu o marido dela. Na hora, parece que realmente o mundo acabou. Os problemas são insolúveis naquele momento. Mas você respirando fundo, você sabendo que você tem a responsabilidade dos teus filhos, de continuar a lutar não só por você, mas principalmente por eles, o seu propósito acaba sendo mais forte do que os problemas, né? E isso é muito verdadeiro, né? Porque quando eu me lembro do primeiro ano, principalmente, da falta do meu marido, eu falei, bom, não existe felicidade, eu não vou ser mais feliz nessa vida, era isso que eu acreditava, mas eu preciso criar meus filhos, porque eles não têm nada a ver com a minha infelicidade. Então foi um ano de muita tristeza, mas um ano de muito trabalho. Então era trabalho, foco,
determinação. A sorte é que eu tenho prazer no meu trabalho. Então, o meu trabalho me faz feliz. E aqui, naquela época, naqueles momentos, eu tinha ali alguns momentos de felicidade, né? Mas eu estava levando conhecimento para o público, de um modo geral. Bom, aí eu fui me reconstruindo. No final de um ano, eu descobri que podia ser feliz, independente de qualquer coisa. Mas quando a gente fala em nasce com propósito, ou ele vai se formando ao longo da vida, eu acho que a gente nasce com muitas dicas de qual é o propósito, né? Eu sempre, desde criança, eu brincava de escolinha, eu brincava de ensinar, brincava de dar aula com os meus bonecos. Quando eu fui escolher a carreira, eu fiz magistério e eu amei fazer magistério. Amei, eu fiz numa escola pública, mas eu me divertia demais. Eu gostava demais das coisas que eu estava aprendendo lá e eu fazia minha irmã de cobaia, né? Porque eu construía os blocos lógicos, por exemplo, e levava... Já construía jogo naquela época. Olha só. Construía jogo naquela época e testava com a minha irmã para ver se dava certo em termos de conhecimento. Então, eu queria que ela conhecesse algo e através do jogo... Olha que incrível, isso também tá caindo a ficha agora para mim, né? Mas eu tinha lá, estava fazendo o que é hoje o ensino médio, era um técnico, né? Eu fiz, concluí e aí fui procurar a faculdade. Então, eu fui seguindo a área da educação, até que chegou um determinado momento que eu entendi que não era exatamente não era exatamente a escola que eu queria. Eu queria trabalhar em empresas e na área de treinamento. E foi quando eu entrei na área de treinamento, logo... Bom, aí fui para recrutamento e seleção, depois fui para treinamento e desenvolvimento. A minha consultoria tem 15 anos, mas eu trabalho na área de treinamento há mais de 30, porque 30 anos fez esses dias quando eu entrei na Icatu, que foi minha grande escola. Então, eu acho que a gente tem dicas do nosso propósito desde cedo, mas às vezes a gente não vê, ou não é exatamente aquilo, ou a gente quer um formato mais interessante. Também não sei se isso é igual para todo mundo. Das vários pesquisadores que eu li, aquele que mais me chamou a atenção foi um pesquisador japonês. Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome, gente. E ele diz o seguinte, que o propósito ele deve ser inclusivo. Ao invés de você pensar assim, não, eu vou ser, sei lá, tem a filha de uma pessoa que eu conheço, tá falando assim, ai, porque eu quero ser médica, eu quero ser médica. Ou seja, ela está abrindo mão de todas as outras possibilidades que são, né, infinitas, porque ela acha que ela quer ser médica. Então, na verdade, se você trabalha com a inclusão, e ele é um pesquisador que ele é neurocientista e ele adora correr. Já correu maratonas e tudo. Então, você veja que pode parecer coisas muito diferentes, mas para ele não é. Por exemplo, quando ele vai passear com o cachorro na rua, para ele está fazendo parte de uma atividade física para ajudar ele a ser um melhor corredor. Então, tem disso também. A gente não pode ser tão cartesiano, né? Ou é branco, ou é preto, né? Ou é 0, ou é 100. Então... Eu acredito na inclusão, até mesmo porque hoje as profissões elas não são não têm margens tão fixas, né? Elas são mais fluídas. Antigamente, quando a gente falava de RH, não tinha hoje o que a gente chama de business partner, que é uma pessoa do RH que está dentro da unidade de negócios, né? Então, a visão é muito diferente. Na Icatu a gente já tinha, né, o modelo de consultoria interna, a gente ficava dentro da unidade de negócios, era sensacional. A gente conhecia melhor o corretor no campo, as metas daquela diretoria comercial, os desafios daquele diretor comercial, Vitor Maia, foi meu diretor na época. A gente conhecia melhor esses desafios da plataforma ou da sucursal que a gente estava, do que qualquer outra coisa, né? Mas é por isso que dava certo, né? Mas, assim, esse já é
um modelo bem diferenciado de atuação, né? Sim. Que nem você fala, pô, eu gostava do aprendizado desde sempre, mas a maneira como eu vou usar é que é diferente, né? Então, isso é bem bacana, eu acho isso muito interessante. Nesse exemplo que você trouxe uma pessoa que tem uma carreira na medicina, faz uma atividade física e também encontra prazer e propósito na caminhada com o cachorro. Uhum. Eu também conheço pessoas que têm um grande prazer, trabalham em algumas áreas, sei lá, eu posso dar um exemplo de alguém que trabalha. Sim, tem um amigo que trabalha na área de tecnologia e trabalha com sistemas e tal, vai muito bem, viaja e trabalha muito com a área de sistemas e tecnologia e tem como hobby, vamos dizer assim, um trabalho na área, não é trabalho, não sei, ele é DJ. Então ele usa a música como uma atividade a mais. As duas são trabalhosas, né? Geram um esforço, uma energia dele, mas ele tem prazer nas duas. Já vi gente também falar que eu tenho uma outra atividade que é a atividade que me dá prazer. E como é que você vê isso? Porque eu acho que muitas vezes elas são complementares. Não é uma atividade profissional e uma atividade de lazer. Eu acho que muitas vezes elas interligam em algum momento da vida da gente. E acho também que algumas pessoas têm um trabalho que é remunerado e que lá na frente, nós vamos falar de trabalho daqui a pouco de novo, mas que lá na frente, quando eu me aposentar eu quero fazer tal atividade e tal. Sim. Então, me fala a sua percepção sobre isso. Então, eu peguei aqui nas minhas anotações, o nome do neurocientista japonês é Ken Moji. E entrando agora na questão que você abordou agora, Ana, você descrevendo o seu amigo, me veio à mente uma reportagem da Forbes que diz que a geração Z, que são os mais novos entrantes agora no mercado de trabalho, que eles preferem ter um emprego das 9 às 5 que pague as contas e uma outra atividade que cumpra um propósito. Ou seja, eles não tentam colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. E daí também lembrei da vida do Steve Jobs, né? Então, ele foi um homem muito sortudo para uns, abençoado para outros, mas enfim, que teve muito sucesso, mas ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele queria trabalhar com inovação. Toda a vida dele ele trabalhou com inovação, desde da Apple, depois na Pixar, tudo que ele fez tinha esse toque de inovação, e ele amava o que fazia. Então, o trabalho dele das 9 às 5 era uma coisa que para ele também tinha propósito. E eu, inclusive, fiz um post no LinkedIn dizendo o seguinte: essa geração Z, ela quer ter uma atividade com propósito, ela quer ter uma oportunidade de trabalho sem ter que ficar batendo cartão, que nem a gente falava antigamente, né? Entrando às 9, saindo às 5, com um pouco mais de liberdade até geográfica, de poder trabalhar de casa, em home office, ou no escritório, enfim, mas com essa flexibilidade, que é uma coisa muito bacana, eu também gosto, e eles querem ter uma renda passiva. Todo mundo hoje em dia fala da bendita da renda passiva. E eu, pensando cá com os meus botões, eu falei assim, poxa, a corretagem de seguros une todas essas características. Ela é uma atividade com propósito, porque você vai estar ajudando famílias a protegerem o estudo das crianças, o teto sobre a cabeça, né? Empresas que também vão estar protegendo o trabalho, né? A carteira assinada de vários empregados e os seus produtos e o seu lucro. Eles podem até, em alguns casos, fazer um bom trabalho remoto,
sem precisar nem visitar fisicamente esse cliente, e tem a possibilidade de ter uma carteira de comissão, que é uma coisa bastante interessante. Então, eu acho que existem condições para que as pessoas possam unir. Nem todo mundo consegue, que nem nesse caso, teu amigo, né? Vai programar alguma coisa para música. É muito específico, né? Então, às vezes, a pessoa realmente ela tem que dissociar um pouquinho uma ponta de um lado, como DJ nesse caso, outra ponta do outro, como uma pessoa um profissional de sistemas. Mas eu acho que existem condições que nem o meu caso, né? No meu caso, eu trabalho de casa, estou fazendo os meus cursos online, então não tenho essa necessidade de ir no escritório físico, né? No horário que eu posso e que eu quero, não é? E com os cursos online no ar, também vou ter lá uma oportunidade de fazer um dinheiro por um longo período de tempo dentro de um mesmo produto. Então, existem hoje essa flexibilidade, isso para mim é inovação, né? Todo mundo fala de inovação e fala só de sistemas. Não, isso para mim realmente é inovação. A maneira de você abordar o seu trabalho e que possa te ajudar a incluir o propósito da maneira como você vê o trabalho que melhor te sirva, né? E não que você só sirva a ele. Você falou da carreira do corretor e de um propósito bastante importante, significativo, que é oferecer segurança para a família, levar de alguma forma algo positivo para aquele cliente que está comprando. Né? E ao mesmo então é um trabalho que ele tem um propósito, é um trabalho que leva alguma coisa para alguém que precisa. Ele também é um trabalho que remunera, e quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, porque a maior parte deles trabalha com comissão. Na verdade, quanto mais ele vende, mais ele ganha. E aí, teoricamente, se completaria aí, né? Sim. Mas eu imagino que cada pessoa tem um propósito diferente. E aí algumas pessoas podem não encontrar propósito nas carreiras que possuem. Tem gente que fala, eu odeio meu trabalho, eu não gosto do que eu faço. Nossa, para mim ia ser uma infelicidade enorme. Eu também não conseguiria. E quando eu escuto alguém falar assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Eu fico pensando, será que isso faria sentido para mim? Por que eu vou esperar me aposentar para fazer algo que me dá prazer? Porque eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho boleto para pagar, né? Tem gente que fala, eu tenho boleto para pagar. Mas você não pode ter um trabalho que te dê prazer, que te remunere, que é esse exemplo do corretor, né? Eu, por exemplo, eu gosto do meu trabalho me dá prazer, eu posso ficar horas em treinamento ou construindo conteúdo, que é algo que eu adoro fazer, ou construir um jogo, gerar conteúdo e ser feliz, e remunerar, né? Pagar meus boletos com o meu trabalho. Mas nem todos conseguem fazer isso, Ana, porque, na verdade, eu acho que o maior desafio nesse aspecto é você conseguir abrir a sua mente para ter a atitude correta. Porque, na verdade, qualquer um pode ter o objetivo de, por exemplo, ser um bom, um bom jogador de xadrez, digamos assim. Alguns vão ser excepcionais. Então, eles têm o que eu chamaria, não é nem de propósito, eles têm um dom que até eu tenho para mim que é uma coisa do próprio corpo dessa pessoa, que o cérebro dele é voltado para isso. Mas todos podemos ser bons jogadores, medianamente bons jogadores de xadrez. Mas para isso, você tem que ter consistência.
Não adianta você só falar assim, eu tenho o propósito de ser um bom jogador de xadrez porque eu quero aumentar as minhas habilidades mentais, né? Quero pensar em vários cenários diferentes e o xadrez me possibilita isso. Muito legal. Só que para isso você tem que ter constância e investir em você. As pessoas não estão mais acostumadas a isso. Nós estamos num ambiente onde, porque a gente faz tudo através do computador, se você aperta lá o Enter ou o Delete, então você já resolveu o problema. E, na verdade, a construção de capacidades, a construção de habilidades é uma coisa mais difícil, né, Ana? Que você tem que ter realmente... a gente fala, como é que a gente fala lá na Itália? Óleo de gomito, ou seja, você tem que fazer muito esforço, né? Muito esforço. É um trabalho mesmo, é um trabalho para você. Exato. E as pessoas, elas se sentem... É muito mais fácil ficar lá no Instagram que você tem até inveja do amiguinho, ou do colega, ou enfim, do influencer, mas a coisa se resolve ali. E, na verdade, o que você precisa é de investimento em capacitação. Então você acha, e aí é uma pergunta, né? Não é uma conclusão, não. Você acha que é possível desenvolver o propósito, aprender o propósito em treinamento? Você acha que isso é possível? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível porque existem várias metodologias. Por exemplo, tem uma autora que fala a respeito de propósito em vendas. Ela diz que o propósito em vendas tem que ser nobre, tem que ser a respeito do produto, e daí ele tem que atingir um objetivo final. Então, na verdade, você que é de vendas, se você acredita no seu produto, já é uma grande coisa. Exato. Não adianta ficar vendendo coisa porcaria, né? Que nem... Eu, no meu treinamento, eu vendo conhecimento, né? E se você não acredita naquilo que você está falando e propagando e até sendo paga para isso, fica muito difícil você ter propósito, né? Você desenvolver um propósito. E no caso dela, ela fala assim, tem que ser nobre porque tem que ser a serviço do seu cliente. Então, tudo que você faz realmente pensando em resolver o problema do seu cliente, tem grande probabilidade de você melhorar. A maior parte das pessoas que fala de propósito, ela fala de propósito não como busca da felicidade. A felicidade é um subproduto do propósito, na verdade. Então, você mesma falou, né, Ana? Poxa, no primeiro ano que meu marido, depois da morte do meu marido, eu achei que não existia mais felicidade no mundo, né, para você. Mas como você se dedicou para o seu trabalho, né? E para os meus filhos, né? Minha prioridade era meus filhos. Claro. O trabalho foi uma válvula, né? Eu tinha que sustentar meus filhos. De que forma? Trabalhando. A sorte é que eu tenho um trabalho que me dá prazer. Certo. Então, continua aí. Era só um parênteses para eu me lembrar disso com propósito. Por que eu fiz isso? Qual era? Eu tinha um propósito muito sério que era dar continuidade aos estudos e à educação dos meus filhos. Claro. Que poderia ser com qualquer trabalho, de verdade, com qualquer trabalho. Eu não estava feliz. A sorte, e por isso que eu falo que é sorte, porque eu tinha clareza que meu trabalho me dava... Aliás, eu nem tinha. Eu gostava do meu trabalho, simples assim. Às vezes a gente não tem muita consciência. Né? Exatamente. A gente pode até gostar, mas a gente não tem consciência, né? E um desses outros pesquisadores aí, ele diz o seguinte, ele fala de construção do propósito, uma metodologia de construção de propósito para adolescentes, ou seja, é a fase da vida onde você tem mais interrogações, né? Tem mais dúvidas. E ele fala o seguinte, todas as atividades que você faz que resolvem um problema de um cliente estão na linha correta do propósito. E ele dá um exemplo muito divertido. Ele fala assim, imagine que você tem o sonho de você ser um barman numa ilha do Caribe.
Aí você fala, pô, mas quem é que vai ter propósito de fazer isso? Ora, uma pessoa que fica feliz em fazer um bom mojito, um bom sei lá eu o quê, coquetel, e ver o sorriso daquela pessoa quando você entrega um drink com aquele guarda-chuvinha. Então, realmente, até nisso existe propósito, porque é uma pessoa que sente esse prazer de dar o prazer para essa outra pessoa. Então, na verdade, eu acredito que o propósito ele possa ser construído, sim, ele possa ser, primeiro, identificado e construído. As duas coisas. Legal. E eu fiz a pergunta usando outras palavras, até para ver se a gente chegava nessa. Eu acho que o treinamento, ele nos ajuda a despertar o propósito, porque o propósito ele está dentro da gente. Depende de como eu vejo, que horas que eu enxergo, de que maneira que eu enxergo. Eu acho que o treinamento ele vai ajudar a despertar. E acho que a gente está fazendo esse exercício aqui quando a gente começa a lembrar de coisas que nos dão prazer no trabalho, que pode ser de um jeito para mim, diferente para outro. E eu já ouvi pessoas falarem: nossa, como é que você gosta de dar treinamento? Como é que você gosta de treinar alguém? Qual é a graça? Fica o dia inteiro, né? Ali em sala de aula. Eu trabalhei muito com diretores comerciais. Então, esses diretores comerciais ou pessoas de negócios, eu tenho meus clientes geralmente são os CEOs, os donos, né? Então tem um olhar mais financeiro e de negócio, empreendedores. Então, na cabeça deles, dar treinamento, você está ali parado no tempo, né? Você está ali. Enquanto que o empreendedor, ele gosta de bater na porta do cliente, visitar o cliente e trazer dinheiro e negócios. Então, são propósitos diferentes e que ambos podem chegar no mesmo lugar. Mas é exatamente isso que eu queria falar. Boa comparação, né? Então, o CEO achando que você está meio parado ali, porque você está só em sala de aula, e ele está batendo na porta do cliente. Gente, em treinamento, na verdade, você está vendendo a empresa para os funcionários, para os vendedores. Então, você está fazendo um pedaço da parte do trabalho do CEO. Exatamente. Né? Você está instilando, você está inoculando o bichinho da missão da empresa, né? Da nobreza da empresa para esses funcionários ou mesmo... E esses funcionários, o que eles vão fazer? Eles vão falar com os clientes. Exatamente. Então, não é que a gente está paradinho lá. É uma maneira diferente de você vender... para o cliente final, né? Na verdade. E hoje, nos processos seletivos, inclusive, eu faço questão, quando eu estou fazendo um trabalho que eu tenho que apresentar à empresa, de falar, não especificamente daquela frase que determina o propósito, mas falar de coisas que trazem propósito para aquela equipe, para aquela pessoa. Porque ele quer saber se o lugar onde ele vai trabalhar, se ele compactua com aquela missão, com aquela visão, com aqueles valores, com aquele propósito de existência da empresa. Porque se ele não compactuar, ele cai fora, ele se desanima, ele desmotiva e não fica. A mesma coisa um vendedor que tem que vender um produto da qual ele não acredita. Se você não acredita, como é que você vai vender? Até você consegue vender, tá? Eu não sou uma pessoa que tá tampando os olhos, não. Gente, até consegue. Por quê? Porque existe um mercado querendo comprar. Então, você tá ali com um produto que tem uma demanda, você acaba conseguindo vender, mesmo não acreditando. Só que é muito mais fácil. Eu sou, digamos assim, a prova viva disso. Eu posso falar aqui de corretagem de seguros de vida o dia inteiro que eu não vou me cansar, porque eu sei que existe realmente um bônus para todos os envolvidos. Para o cliente, para o corretor, para a seguradora, para todo mundo, não tem para a sociedade como um todo, né? É muito saudável até para a sociedade. Então, isso para mim eu concordo que seja muito mais fácil fazer acreditando do que não acreditando. Com certeza. Eu acho que quem não acredita acaba caindo fora. Porque o propósito, ele traz um combustível para a gente.
ele traz um combustível, ele me impulsiona para continuar. Ah, mas hoje eu tô cansado, não vou acordar cedo para fazer isso, não sei o quê. Não, o propósito é combustível. Você pensa que tá com preguiça, que tá cansado, sei lá, e você continua. Você vai fazer. Quando é o propósito, quando o propósito tá claro, você fala, não, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso. E nada mais te deixa parado, né? Isso. E então Te energiza, te né? energiza de novo. Não estou dizendo que quem trabalha com propósito não se cansa. Ele cansa sim, ele precisa dormir também, igual todo mundo, o corpo físico, a mente. Não importa qual seja o trabalho. Vamos pensar no médico. O médico precisa descansar, porque senão o corpo dele também vai ficar doente. Claro. Então, mesmo que ele tenha um propósito claro de salvar vidas, de levar a saúde de volta para aquele paciente, ou para cuidar de alguém, ele precisa descansar, porque ele vai receber problemas o dia inteiro. Mesmo que ele lide muito bem com esses problemas, no final de 8 horas ou mais, né? Porque médico ou qualquer outra profissão, a gente vê cada vez mais as pessoas trabalhando 12, 16 horas. Mas ele precisa repor, ele precisa descansar, né? Para ter um equilíbrio. Para ter equilíbrio e voltar. Agora, quando a gente fala de propósito, ele pode se misturar um pouco com motivação. E existe uma diferença entre propósito, entre motivação. Qual é essa diferença? Bom, para mim, a motivação é uma coisa externa. Por que eu disse que o propósito energiza? Porque ele vem de dentro. Você, Ana, quando você falou, eu vou continuar e dar educação para os meus filhos, era interno isso, ninguém precisava falar para você. Agora, a motivação é uma campanha de incentivo, é você ter um papo bom com o seu chefe, ele te dá feedbacks para você melhorar. Isso é a motivação, vem de fora. Agora, o propósito não. Você simplesmente sabe que você tem que fazer e você enfrenta todos os problemas para resolver isso aí. Interessante. Eu acho, inclusive, que quem trabalha com propósito, ele encontra a motivação interna, né? Então, embora sejam coisas separadas, sim, às vezes até ele tá no propósito e ele não tá motivado. Né? Ele fala, eu tenho que fazer isso, tá no meu propósito, é o meu trabalho, tal, mas tem alguma coisa que tá emperrando. Mas geralmente, quem tem um propósito, ele encontra esses motivos, né? Aquela motivação. Mas às vezes a gente está motivado para uma viagem, está motivado para um trabalho específico, mas a gente sabe que é ali, aquele período, para fazer uma atividade física, aquilo é motivação, é motivo para a ação. Tem um motivo que me faz levantar cedo para ir correr atrás daquele resultado. Agora, o propósito eu acho que é também mais profundo. Sim. Ele está impregnado em mim. Não é uma atividade de um dia ou de um período, né? Exatamente. E às vezes, é o que você falou. Você falou da motivação ligada à campanha, uma campanha de vendas. Eu tô motivada para ir fazer aquela viagem. E eu vou conquistar esse resultado através do meu propósito. Vendendo mais, oferecendo mais seguro, trabalhando melhor o meu produto, compreendendo melhor a necessidade do cliente. Depende de qual é o seu propósito. E eu acho que é o seguinte, às vezes os conceitos eles se misturam, né? Embora eles sejam bem separados, eles se misturam. E nesse caso específico é bom que eles se misturem, porque se todo mundo estiver alinhado para um mesmo sentido, você chega no seu objetivo muito mais facilmente. Não é? Embora sejam ferramentas diferentes. Concordo com você, são ferramentas diferentes. Mas eu acho que eles podem complementar, né? Quem tem propósito não está motivado todo dia. Não. E quem tem motivação também está motivado por um período, por uma conquista mais imediata. Penso que é isso. E as conquistas imediatas também fazem parte da jornada. Por que não, né? Ir para uma viagem bacana, ou ganhar uma bonificação, isso também faz parte da jornada.
Nós falamos aqui várias vezes sobre felicidade, falei um pouco no começo, e falamos também sobre o que a gente gosta de fazer. Quanto o gostar de fazer tem a ver com o propósito? Eu acho que a gente não pode detestar o que você faz. Porque mesmo... vamos dar um exemplo de treinamento, né, Ana? Eu gosto muito de pesquisar para fazer o conteúdo. Gosto muito também de fazer o conteúdo, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade na sala de aula. Não é todo dia que eu tô com todo aquele gás, porque às vezes você enfrenta 20, 30. Eu já cheguei a ter 100 pessoas para dar uma palestra, né, de uma vez só. Então, você realmente tem que estar com uma energia muito alta para poder enfrentar isso. E não é todo dia que você está assim. Então, existem aspectos daquilo que você faz que você gosta mais e que você gosta mesmo, mas você não pode detestar. Se você detestou, já não. Você pode ter certeza que esse é um indício, que nem você falou dos teus sinais que você teve durante toda a sua vida para você seguir um rumo na sua carreira. É a mesma coisa aqui. Se você detesta alguma coisa naquilo que você faz, esse é um sinal de que você não deve continuar fazendo aquilo que você faz. Porque o esforço que você coloca quando você detesta algo e você vai fazer algo por dinheiro é muito mais sofrido, né? Aquilo te traz doenças. E pode ser um trabalho, sei lá, na área de treinamento mesmo. Mas você está treinando você não gosta de se expor, você não gosta de treinar, você não gosta de falar, você não gosta. E aí, 2 horas de treinamento para você pode ser uma eternidade. É verdade. Enquanto para o outro, 8 horas é uma tranquilidade. Eu dei treinamento na Ecatu para a equipe de vendas. O treinamento lá, só o primeiro módulo no começo era uma semana inteira de treinamento. Depois a gente criou um outro programa que ele ficou muito mais agradável, porque tinha horas em sala de aula e horas no campo. Então foi um programa premiado, inclusive, bem bacana, com a Inês e toda a equipe de coordenadoras de treinamento. Mas ele era praticamente o mês inteiro, a gente ficava em sala. Dei treinamento uma época para os cartões de crédito do Itaú, que o primeiro módulo, o primeiro programa, ele eram 5 dias em sala. Hoje não tem mais espaço para isso. Hoje as pessoas não querem tanto tempo de treinamento, o conhecimento está muito mais disponível. Mas eu tinha o maior prazer em fazer. Dei vários treinamentos em trilhas para liderança, que era a semana inteira em pé falando. Então, eu sentia o maior prazer em fazer. E quando chegava no final, que tinha que fazer uma avaliação de conhecimento, deixa eu ver se as pessoas aprenderam. E as pessoas tinham aprendido, nossa, imagina, meu prazer, olho né? brilhava até hoje. Mas eu sei que hoje tem um modelo diferente, um formato diferente. Quando a gente tem prazer, a gente suporta mais horas de trabalho. Isso. Porque aquilo te dá prazer. Enquanto que, quando você odeia uma tarefa que você está fazendo, 1 hora parece uma eternidade. Né? É verdade. E eu reconheço algumas atividades que eu odeio fazer, que eu não gosto de fazer. Eu odeio, não sei se tem, né? Quer dizer, deve ter, mas que eu não gosto de fazer. E aí, essas eu demoro mais, eu passo uma manhã inteira, porque é custoso. Tem um esforço ali para E às vezes não fica nem legal do jeito que você acha que deveria ficar. Quando você fala, nossa, ficou super legal, e você compara com alguém que faz com o pé nas costas, você fala, nossa, o meu super legal é bem menor do que aquele legal que o outro traz. Exatamente. Né? E é interessante também olhar para as pessoas fazendo seus trabalhos com facilidade e prazer. Muito. Né? Com muita facilidade. Aí você fala, nossa, que ele faz aquilo com tanta facilidade, porque está ligado também ao propósito. Ao propósito dele. Né? É verdade, é verdade. Muito legal. Agora, vamos ajudar quem está nos ouvindo a pensar um pouco no seu propósito. Por onde elas poderiam começar? Tá, então tem que ir para a colinha, essa hein? receita, tem. Né? Não sei se tem essa cola aí com você, mas eu acho que a gente pode pensar junto também. Tá. Qual é a primeira coisa que ele precisa saber? Então, eu gosto muito da metodologia do Ken Moji, porque ele fala da inclusão, né? Ou seja, o seu propósito ele tem que ser diverso e ele tem que ser inclusivo. Não adianta você falar assim, não, eu vou ser médica. Então, que nem essa adolescente que eu conheço e que está
só pensa nisso. Então, a vida dela gira em torno de uma informação. Kenmoji acha que tem que ser o seu propósito tem que ser inclusivo e ele tem que ser diverso. Ele não pode estar ligado apenas a uma informação. A outra coisa que ele fala é começar pequeno. Ou seja, você quer correr? Então, poxa, vai fazer musculação, vai fazer alongamento, entende como é que é o seu corpo, vai dormir direito, né, para acordar bem, para poder ir correr. E ele fala para você não se levar tanto a sério, né? Quem é você na fila do pão? Né? Você não é nem mais nem menos do que o outro. De novo, utilizando a comparação com a corrida, todo mundo vai estar na mesma linha de partida ali, né? Então, não tem nem mais ninguém, nem mais na frente, nem mais atrás. Se você se leva muito a sério, não tem problema nenhum de você se responsabilizar por aquilo que você quer. Não é disso que eu estou falando. O que acontece é exatamente você se estressar demais para alcançar um patamar que você, às vezes, nem está muito preparado. E daí ele também fala de harmonia. Ou seja, quando você é inclusivo, você consegue atender melhor a tudo. Então, quando ele fala, eu vou lá e eu me exercito, eu sou um melhor pesquisador. Mantém tudo em equilíbrio, né? Alegria nas pequenas coisas. Então, ele fala das pequenas, grandes vitórias, né? Então, para quem quer correr uma maratona, começar no primeiro quilômetro já é uma grande coisa, né? Nunca corri, né? Vou correr 1 quilômetro, legal. Eu que só caminho, se eu fosse correr 1 quilômetro, para mim já seria mais do que uma maratona. E ele fala também da atenção plena, ou seja, você estar aqui e agora, que é muito importante nós estarmos cientes de que ocupamos um lugar no espaço e no tempo e que devemos ter atenção para aquilo que estamos fazendo. E que assim teremos sempre mais felicidade, que é digamos assim, um produto, um subproduto da vida com propósito. Muito bom. Quando eu estou num projeto de mentoria, eu sempre começo com uma lista de coisas que te dão prazer. Porque eu acho que quando a gente começa a pensar sobre propósito, não é quando a gente é criança. Eu acho que muitas vezes o propósito já está ali, mais ou menos impregnado. Acho que a gente Faz já parte vem, da vida, né? acho que a gente já vem, não com o propósito pronto, mas com alguns talentos, eu penso. E esses talentos vão nos ajudar a encontrar o propósito lá na frente. Mas, e quando a gente é criança, a gente gosta de algumas coisas e não gosta de outras, né? Eu acho que essa lista a gente vai carregando ao longo do tempo. Então, quando a gente chega na fase adulta e que dá aquela questionada, quando a gente entra em crise e se questiona, né? Qual é o meu talento? Qual é o meu propósito? O que eu quero continuar fazendo para o resto da minha vida? Está relacionado a mim, está relacionado ao outro, a minha entrega para o outro ou para o mundo, qual é, né? Eu começo com essa lista de coisas que me dão prazer, porque elas vão interligar entre si. Então, uma atividade física com um trabalho na área financeira, uma área de tecnologia com a música, o canto com um trabalho manual, artes plásticas com uma atividade de soft skills. Então, essas coisas se ligam em algum momento. Então, eu acho que conhecer tudo que me dá prazer e as coisas também que eu quero mudar na vida ou mudar no outro. Porque também, às vezes, a gente não se conforma com algo que está acontecendo e o meu propósito faz me mover para aquilo. Isso é uma coisa que todos os pesquisadores falam. Eles falam que o propósito é você solucionar um problema do outro. Não é solucionar o seu. Porque você só vai liderar, você só vai realmente se liderar em primeiro lugar, né? Porque tudo começa ali
para você mesmo, mas você só vai poder ser uma pessoa com propósito e um líder, porque toda pessoa que tem propósito é um líder, Exatamente. naturalmente um líder. Se você estiver solucionando o problema de um outro. Exatamente. Então, é fundamental isso que você falou. Não existe nenhum tipo de propósito que não seja com relação a curar uma dor de um outro, a ajudar o outro a resolver um problema, nem que seja para servir um coquetel lá numa ilha do Caribe. Olha que legal, né? Esse é um... Parece que é um sonho para todo mundo, não né? É? Então, não é um problema, mas é um sonho. Então, a gente está aqui também para realizar o sonho dos outros, né? E tem gente que tem esse propósito. Poxa, qual é o sonho de viagem, né? Um agente de viagens, por exemplo. Qual é o sonho, a sua viagem do sonho? Então, também é uma forma de você ter um propósito. Né? Eu tenho um amigo, eu vou até colocar o link do YouTube dele, do canal dele e das redes sociais dele aqui embaixo, para vocês poderem dar uma olhada. Ele é o Christian do GAS. O GAS é um grupo de atitude social. O Christian é um cara que trabalhou boa parte da vida dele na área, numa agência de comunicação, se não me engano. Se eu tiver errado, Christian, desculpa, a gente corrige depois. Na área de comunicação, na área de marketing, e num determinado momento da vida dele, ele via ali perto da Avenida Paulista um morador de rua e ele começou a se preocupar em fazer a diferença para aquele morador de rua, mas a gente sabe que não é um morador só, e hoje ele é o presidente do GAS, que é o Grupo de Atitude Social. Legal. Ele tem um número bastante grande, eu não vou arriscar falar um número aqui porque eu não tenho certeza. Então, ele tem um número bastante grande de voluntários que o ajudam, e ele começou entregando lanche e comida para o morador de rua à noite, no centro de São Paulo. Hoje ele já expandiu, ele está em outras cidades e ele tem muitos voluntários junto com ele, e é um cara que saiu do mercado profissional e inconformado com as necessidades, ele mudou a carreira dele. Então, hoje, ele se dedica 24 horas, resposta dele mesmo, porque 24 horas para o GAS, para funcionar o GAS. Então, ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, ele tem muitos parceiros, porque ele é inconformado com a pobreza e a dificuldade das pessoas na rua. Então, ele transformou a vida dele por um propósito. Acho que ele tem prazer pelo que ele faz, né? Até questionando a minha própria lista de prazeres ali. Com certeza ele nunca falou, olha, meu sonho é entregar a marmita na rua. Mas provavelmente o sonho dele é diminuir a distância da população, né? E diminuir a dor de quem está ali na rua sem ter um prato de comida. Para depois, então, poder pensar em ter uma carreira, uma profissão, um trabalho, uma moradia e tudo mais. Porque eu acho que o primeiro passo é alimentar mesmo, né? Claro. Então, ele dedica a vida para isso e ele fala com muita vontade e energia. Então, o propósito dele provavelmente não está ligado ao primeiro prazer que ele teve, mas está ligado à diferença que ele quer fazer no mundo. Isso. E começando com aquela pessoa que está ali diminuindo a dor de estômago, né? De fome. De fome. Então, isso, não tenho dúvida que o propósito dele, não sei se está escrito em algum lugar, porque às vezes nem está, mas está no sangue, né? Está acordando cedo, sábado, domingo, dia da semana que for, né? Bacana. Agora, transferindo isso para os produtos que a gente vende ou para o trabalho de vendas, como é que começa, né? Por onde tudo começa na hora da venda? Para mim, sempre começa com o cliente. Um vendedor que não sabe ter o foco no cliente não vai conseguir fazer um bom trabalho de vendas. E eu cito aqui uma referência do meu filho. O meu filho fala assim, que ele está na profissão, ele é corretor de imóveis, e ele está na profissão que é uma profissão de relacionamento. Não é de venda de imóveis. Porque ele falou assim, amanhã se eu troco de produto, mãe. Se ele troca de produto, ele continua sendo
um intermediador, um vendedor. Então, ele vai continuar servindo bem aos clientes. Então, para mim, tudo começa com foco no cliente. Quem tem um bom foco no cliente vai saber, pelo menos, identificar se ele está fazendo um bom serviço ou não. Mesmo que ele esteja ganhando muito dinheiro, gente. Eu não estou falando aqui do sucesso, né, financeiro daquele ou daquela profissional. Mas eu estou falando de gente que tem... que pode sair das cinzas, que nem foi o caso do Steve Jobs, que foi mandado embora da própria empresa que fundou, né? Mas se refez e conseguiu voltar. Então, isso para mim é ter propósito. Você não tá embaixo, né, da barriga do urubu, que nem diria meu pai, mas você consegue dar a volta por cima porque você tem um propósito. Você consegue construir as condições. Porque aí também reside a resiliência, né? Quem tem propósito tem resiliência. Tenho certeza que você, Ana, para dar educação para os seus filhos, você passou por problemas. Sim. Com certeza, muitos. Quer dizer, comecei com um problema, né? Na verdade, eu comecei com um problema. Então, mas você... resiliente, porque tinha um propósito, conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos, né? Sim, com toda certeza, porque alguém que faz um trabalho social, como eu falei agora há pouco, também passa por dificuldades todo dia, né? Quer dizer, como é que eu vou alimentar uma população inteira? É só isso que ele ouve, né? Não tem, não dá, não posso, não tem... E eu não tenho por todos os lados, porque ele também precisa estar bem para poder ter como oferecer algo para alguém. Pode ser uma palavra, porque a gente acha que fazer o bem para o outro é entregar um emprego, sei lá, tem muitas formas de você ajudar que não necessariamente com um dinheiro, né? É uma palavra, é uma orientação, é uma hora do seu tempo, e a gente faz bastante isso, né? Quantas vezes a gente não fez um trabalho de mentoria gratuito para poder ter dar um impulso para outra pessoa dar continuidade, né? É verdade. E isso só pode acontecer se estiver ligado ao propósito, porque quando não está ligado ao propósito, você não despende um minuto gratuitamente, porque não faz sentido. Não faz sentido, nem para você, nem para o outro, né? E acho que também não tem nenhum problema isso. A gente dedica aquilo que também nos completa, nos dá prazer, e o prazer muitas vezes ligado ao outro, que foi o que você falou, né? Dar a mão para o outro levantar é prazeroso para mim? Nossa, se é. Então, eu faço isso, né? Vou ajudar, vou tantas fazer vezes isso. Quantas necessárias, forem né? necessárias. É verdade. Simon Sinek fala do Círculo Dourado. Sim. Você chegou a estudar o Círculo Dourado? Sim. Quer contar um pouco? Ele fala muito de que tudo tem que começar com o porquê, né? A sua empresa, ela tem que saber por que ela existe. É um propósito agora de uma pessoa jurídica, né? Que todo mundo sabe qual é o produto, né? O que faz, como faz, todo mundo vai passar dezenas de horas te explicando qual é o processo de confecção do produto ou do serviço, mas você saber por que você faz, e isso serve para a gente também como pessoa física, né? É o que faz toda a diferença. E eu tenho um exemplo que para mim é muito claro, que é o exemplo da Apple, né? A Apple, ela é diferente e isso se reflete no valor dela de mercado, e inclusive no que você paga mais dinheiro mesmo por um produto da Apple, exatamente porque ela sabe que ela quer dar um excelente serviço para os seus clientes. Muito bom. Se o propósito fosse uma semente, o que a gente precisaria fazer para cultivar e fazer com que essa semente floresça? Daí eu emprestaria palavras do Ken Moji, né? Comece pequeno. Se você acha que você tem que ter uma habilidade, por exemplo, de escutar melhor para poder se comunicar melhor com o seu cliente, comece pequeno. Como é que eu comecei? Porque eu sou muito
extremamente ansiosa, né? Nasci de 6 meses e meio. Então, como é que eu comecei a fazer? Tentando todos os dias escutar as pessoas até o final da fala. Só disso, primeiro, me ajuda a melhorar a minha ansiedade, mas também dá a atenção para aquela pessoa, ela se sente bem acolhida e por isso mesmo a comunicação flui muito melhor. Então, comece pequeno, mas comece hoje. Eu acho que uma outra coisa, uma outra sementinha, ou uma outra cultivo que eu faria era o autoconhecimento. Porque quanto mais eu conheço o meu talento, quanto melhor eu me conheço, ou quanto melhor eu conheço as coisas que ao longo da vida eu fui fazendo, melhor vai ser a identificação do meu propósito. Verdade, Não é? Ana. Porque o autoconhecimento, ele me leva para caminhos que eu nem sei exatamente quais são. E a gente, quando eu tenho 60 anos, acabei de fazer 60 anos. Parabéns para ela ontem. Obrigada. Acabei de fazer 60 anos. E eu aprendo coisas sobre mim diariamente. Coisas que eu nem imaginava que eu era capaz, ou que eu gostava, eu aprendo diariamente. Vai estar ligado a uma raiz lá de um autoconhecimento, mas hoje estava assistindo uma palestra de manhã e eu ouvi uma série de conceitos e eu falava, nossa, mas eu acho que isso é diferente. Eu ficava questionando o conceito na minha cabeça. Pronto. São conceitos de autoconhecimento, e quanto melhor eu me conheço, melhor eu uso a meu favor. Eu me coloco mais à disposição dos meus talentos, né? E então eu acho que o autoconhecimento também é bem importante para ajudar a florescer Ana. o propósito. E começar pequeno faz todo sentido, porque a gente acha que eu tenho que ser igual ao Steve Jobs, ou eu tenho que ser igual a não sei quem, que já ganha milhões. Não, é uma coisa de cada vez. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Inclusive o Christian, né? Ele faz um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, fez no Rio Grande do Sul e faz aí no Rio de Janeiro. Mas é o talento dele, é o propósito dele. Eu posso fazer algo para ajudá-lo, se for possível. E ele começou com um sem teto. Não começou com centenas. Exatamente, é isso mesmo. Bom, nós estamos chegando ao fim, nós estamos já sendo sinalizados aqui para encerrar a nossa conversa, porque se deixar a gente vai longe. E eu queria saber se você tem uma mensagem para quem nos ouve. Eu te digo que existe, para mim, um conceito que é muito importante, que é vender para liderar. Vender é o quê? É você servir ao seu cliente. Para liderar, por quê? Porque você ser um líder quer dizer que você se autoconhece, né? Você tem um autoconhecimento profundo e que você pode levar outras pessoas a terem soluções melhores para os problemas dela. Legal. Bom, eu penso também, vou deixar minha mensagem, que o propósito, ele é o início de tudo aquilo que eu posso entregar para o mundo. Então, identificando o meu propósito, e ele não é o fim em si mesmo, o propósito é só o começo. Quando eu começo algo, começo a enxergar, ele vai se transformando. O meu propósito lá de criança não é o mesmo que eu tenho hoje, mas ele vai amadurecendo ao longo do tempo. Né? Então essa é a minha dica. Fiquem à vontade para nos contactar caso queiram. Eu sou Ana Penarotti, nas minhas redes sociais eu tô como Ana Penarotti, Instagram, LinkedIn, e o canal é Ana Penarotti também. Vou pedir para a Márcia deixar os contatos. Criando clientes, gente, criando clientes, tá? No Instagram e Márcia Chimizo no LinkedIn. Obrigada, e mais uma vez peço para você curtir, compartilhar o conteúdo se gostou e fique para mais vídeos que estão por vir. Um abraço.